Não vim destruir a lei. Instruções dos Espíritos, a nova era. Deus é um só, único. Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para tornar conhecido o princípio da unicidade divina, não somente dos hebreus, mas também de todos os povos pagãos. O povo hebreu aqui comparece como um instrumento de que Deus se serviu para fazer tal revelação por Moisés e pelos profetas. As próprias dificuldades pelas quais passou o povo hebreu foram para chamar a atenção de todos e também para fazer cair o véu que ocultava aos homens o domínio desse princípio divino. Os mandamentos de Deus, transmitidos através de Moisés, contêm o germe da moral que o cristianismo desdobrou. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque se tivesse iniciado aquele povo em toda a sua pureza, não a teria compreendido. Nem por isso, contudo, os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como uma introdução brilhante, como um farol a clarear a humanidade sobre o caminho que deveria percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estágio evolutivo daqueles povos. Semi-selvagens ainda no tocante ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus sem ser por meio de holocausto, nem que se devesse perdoar a um inimigo. A inteligência desse povo, embora notável do ponto de vista das coisas materiais e mesmo das artes e das ciências, estava muito pouco desenvolvida sobre as questões de moralidade. Não lhes seria fácil converterem-se sob o domínio de uma religião inteiramente espiritual. Eles eram carentes de uma representação semimaterial. Isso é o que lhes ofertava a religião hebraica. Os sacrifícios falavam-lhes aos sentidos grosseiros, enquanto que a ideia do Deus único lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime. A moral evangélica cristã renovará o mundo, aproximando os homens por torná-los irmãos uns dos outros, fazendo germinar em todos os corações a caridade, o amor ao próximo, criando entre todos os homens uma solidariedade comum. Essa moral transformará a Terra. Fará do nosso mundo uma morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam, porque essa é a lei do progresso, a que a natureza está submetida e que aqui se cumprirá. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Os tempos são chegados para que as ideias morais fermentem no coração humano, a fim de realizarem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Essas ideias seguirão a mesma senda que as da liberdade, suas precursoras. Não se pense, porém, que será um progresso sem lutas. Elas não dispensam para atingir a sua maturidade os abalos e as discussões a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez, contudo, centralizada a atenção das massas, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos. Estes aí abraçarão uma ciência que lhes doe a solução da vida futura e lhes abra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a completará. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade atravessar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Após a luz viva, voltaram as trevas. O mundo, ferido pelas alternativas de verdade e sombras em que vivia, perdeu-se novamente. Foi quando que, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e ali a divertir. O seu mundo, a partir daí, está abalado em suas bases e você ouvirá o ribombar dos trovões. Mas seja firme, o Espiritismo é de ordem divina. Ele repousa nas leis da própria natureza e guarde certeza que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Na verdade, você sabe que o seu mundo se perdia. A ciência, desenvolvida com o sacrifício do que seja de ordem moral, conduzindo-o ao encontro do bem-estar material, tornava-se em proveito do espírito das sombras. Você sabe, como cristão, que o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, apesar de passados 18 séculos, e mesmo com o sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltem-se para o Mestre que os quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e ama.
O amor o encherá de inefável ventura. Filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos lhes dizem de sobra: dobrem-se diante da tempestade, a fim de não caírem por terra. Preparem-se para que não lhes seja dado imitarem as virgens loucas, que estavam desatentas quando lhes chegou o esposo. A transformação que surge é moral e não material. Os grandes espíritos mensageiros divinos estimulam a fé para que todos vocês, obreiros esclarecidos e ardorosos, façam com que a sua voz humilde seja ouvida. Vocês são minúsculos grãos de areia, mas sem os grãos de areia não se erguem as grandes montanhas. Que a expressão "somos pequenos" coisa alguma seja para vocês. A cada um a sua missão e a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga a sua comunidade e pequenos animaizinhos não elevam continentes? A nova cruzada está começando. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra, modernos Bernardos, levantem os olhos e sigam para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, Poitiers, 1861. Agostinho é um dos grandes divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se por quase toda a parte. Vamos encontrar a razão dessa sua atividade espiritual de agora na própria vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, a quem o cristianismo deve seus mais sólidos alicerces. Assim como vários outros, ele foi arrancado do paganismo, ou, dizendo melhor, foi arrancado da impiedade mais profunda para o clarão da verdade. Quando entregue aos desvarios, sentiu em sua alma uma certa vibração que o fez voltar-se para si mesmo. Compreendeu, então, que a felicidade estava além dos prazeres enervantes e fugidios. No caminho de Damasco, ele ouviu a voz santa lhe gritar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Agostinho clamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, sou cristão. Ele se tornou um dos firmes sustentáculos do Evangelho. Você poderá ler nas marcantes confissões que nos deixou esse eminente espírito as palavras características e proféticas ao mesmo tempo que pronunciou após a perda de Mônica. Estou convencido de que a minha mãe, Mônica, voltará a visitar-me e a dar-me conselhos, em me revelando o que nos aguarda na vida futura. Que ensinamentos nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina! Por isso é que hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que no passado pressentira, ele se faz o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos que o chamam. Erasto, discípulo de Paulo de Tarso, Paris, 1863. Nota: Agostinho, acaso, estaria demolindo aquilo que edificou? Seguramente que não. Como tantos outros, porém, passou a ver com os olhos do espírito aquilo que não via como homem. Sua alma, liberta, entreviu novas luzes. Compreende agora o que antes não compreendia. As novas ideias lhe revelavam a verdade contida em certas expressões. Enquanto encarnado, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas tão logo uma nova luz o iluminou, pôde ajuizá-las mais claramente. Abandonou, por isso, a crença referente a espíritos íncubos e súcubos e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe surge com toda a sua pureza, pode ele, sobre certos pontos, repensar diretamente de quando na sua vida, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Ele pôde, sem renegar a sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque vê cumprir as coisas que foram preditas. Com as suas colocações, faz-nos chegar a uma interpretação mais sábia e mais lógica dos textos. Assim é também com outros espíritos que se encontram em posição semelhante.